Rápido, recebi uma ligação. Um pedido de socorro. Mas é um garotinho e ele está desesperado. Você precisa ir lá urgente, disse a atendente aos policiais, a voz dela trêmula e bastante preocupada. O policial foi até o local e ficou chocado com o que achou lá. Mas o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Olá! Seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O rádio da viatura estalou, interrompendo o silêncio da noite. Marcelo, um policial veterano de 35 anos, estava de plantão e sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras da atendente. Ele sabia que qualquer ligação envolvendo crianças sempre trazia uma carga emocional intensa, e o desespero na voz do menino descrito apenas piorava a situação. Entendido. Eu vou até o local para verificar, respondeu Marcelo, mantendo a calma na voz, apesar da tensão crescente. Ricardo, seu parceiro, um jovem policial que ainda carregava um pouco do idealismo da academia, estava ao lado de Marcelo no momento. Ele olhou para o colega mais velho, tentando esconder a ansiedade que lhe apertava o peito. Um garotinho pedindo ajuda, e isso nunca é bom sinal, disse Ricardo, ajustando o cinto tático enquanto a viatura saía da delegacia em alta velocidade. Não, nunca é, concordou Marcelo, mantendo os olhos fixos na estrada. O caminho até o local indicado foi tenso. A estrada se tornava cada vez mais isolada conforme avançavam. O cenário urbano rapidamente se transformou em uma área rural, com árvores altas e escuras cercando a via, como se estivessem lentamente engolindo a estrada. A casa, conforme indicado pelo GPS, ficava em um ponto praticamente isolado, distante das luzes da cidade e de qualquer outra residência. Quem mora aqui? Alguma informação prévia? Perguntou Ricardo, enquanto lia a tela do tablet no painel da viatura. Não temos muita coisa. A ligação veio de um número sem registro claro. Pode ser um telefone pré-pago. O sistema não conseguiu identificar o proprietário da casa ainda, respondeu Marcelo, com a mandíbula tensa. A viatura desacelerou quando eles finalmente avistaram a casa. Era uma construção antiga, com pintura desgastada e janelas que pareciam ter visto dias melhores. As árvores ao redor estavam tão densas que quase escondiam a estrutura da vista. Havia algo desconcertante naquela casa, como se o tempo tivesse parado ali, deixando-a congelada no meio do nada. Parece abandonada, observou Ricardo. Isso é o que vamos descobrir, disse Marcelo, enquanto desligava o motor da viatura e saía. O silêncio era quase palpável, tão profundo que até o som de seus passos na gravilha soava alto demais. Marcelo se aproximou da porta e, seguindo o protocolo, bateu palmas. Aqui é a polícia, disse ele, esperando algum tipo de resposta. Mas o que recebeu foi apenas o eco de sua própria voz. Ricardo, mais impaciente, já começava a dar a volta pela lateral da casa, tentando encontrar outra entrada. Vou ver se encontro uma porta nos fundos, disse ele, desaparecendo na escuridão. Marcelo bateu de novo, desta vez com mais força, e tentou girar a maçaneta. Trancada. O silêncio era opressor, e a falta de luz dentro da casa só tornava tudo ainda mais perturbador. Ele olhou ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de movimento, mas tudo estava parado, exceto pelo leve farfalhar das árvores movidas pelo vento. De repente, seu rádio estalou. Marcelo, tem uma janela nos fundos que está quebrada. Vou tentar entrar por aqui, informou Ricardo. Cuidado, alertou Marcelo. Ele sabia que, em casos assim, qualquer coisa poderia acontecer. Não havia margem para erros. Minutos depois, o rádio voltou a estalar. Era Ricardo novamente, mas sua voz agora tinha uma leve preocupação. Marcelo, eu entrei. A casa está toda escura, mas parece que ninguém mora aqui há algum tempo. Não vejo sinais de ocupação recente. Estou verificando os cômodos. Marcelo sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo não estava certo. Não era só o silêncio, mas a sensação de que havia algo escondido, algo que não estavam vendo. Enquanto aguardava do lado de fora, observando a porta da frente, uma sensação de urgência começou a dominar Marcelo. E se o garotinho estivesse lá dentro, machucado ou em perigo? Ele sacou a lanterna e decidiu que era hora de agir. Vou entrar pela frente, disse-lhe no rádio, enquanto começava a forçar a fechadura com o ombro.
A porta rangeu, e após uma tentativa mais forte, ela cedeu, abrindo-se lentamente com um som agudo que ecoou pela escuridão. Dentro da casa, o cheiro de mofo e poeira era sufocante. Marcelo varreu o ambiente com a luz da lanterna, revelando móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha. Havia quadros nas paredes, suas imagens desbotadas e quase irreconhecíveis. Tudo parecia estar em completo abandono, mas ainda assim, algo no ar indicava que alguém esteve ali recentemente. Ricardo? Chamou Marcelo, avançando com cautela. Ele seguiu pelo corredor principal, seus passos ecoando pelas tábuas de madeira rangentes. Estou no segundo andar, respondeu Ricardo, a voz abafada pelo rádio. Marcelo subiu as escadas, cada degrau rangendo debaixo de seu peso. Quando alcançou o topo, uma porta estava entreaberta no final do corredor. Aproximou-se dela, a luz da lanterna tremulando na parede à medida que caminhava. Ele abriu a porta com cuidado e encontrou Ricardo parado no centro de um quarto vazio, encarando algo no chão. O que foi? Perguntou Marcelo, seu coração acelerando. Ricardo apontou para uma pequena cadeira no canto do quarto. Em cima dela, havia um telefone. Um celular antigo, daqueles que não se vê mais com frequência. Esse é o telefone de onde veio a chamada, disse Ricardo, sua voz agora séria, quase sombria. E o menino? Perguntou Marcelo, olhando ao redor. Não há sinal dele. A casa está vazia. Mas isso, Ricardo levantou o telefone. Esse telefone foi usado recentemente. A ligação veio daqui. Marcelo olhou ao redor, sentindo o peso da situação se intensificar. Algo estava profundamente errado. O pedido de socorro de um garotinho, uma casa abandonada e um telefone antigo que não deveria estar ali? Nada fazia sentido. Tem algo que estamos perdendo, murmurou Marcelo, ainda varrendo o ambiente com os olhos, tentando encontrar alguma pista que resolvesse o mistério que se desenrolava diante deles. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo estalo do rádio. Alô? Vocês ainda estão aí? A voz da atendente soou novamente, mas agora havia algo mais. Algo diferente. Algo que fez o coração de Marcelo parar por um segundo. A noite estava carregada de tensão. Marcelo sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir o tom na voz de Micaela, a atendente do centro de operações da polícia. Algo estava errado, muito errado. Marcelo, acabei de receber outra ligação, foi o garotinho novamente. Ele está escondido em um quarto secreto atrás de um armário. Disse Micaela com urgência na voz. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pela respiração pesada de Marcelo. Ele olhou para seu parceiro, Ricardo, que já estava inquieto no outro canto da sala vazia. Ricardo, temos mais uma pista. Micaela disse que há um quarto secreto atrás de um armário. O menino está lá, Marcelo se levantou, sua postura imediata de alerta. Ricardo arregalou os olhos, visivelmente surpreso, mas logo se recompôs, puxando a lanterna do cinto. Um quarto secreto. Isso está ficando cada vez mais estranho, Marcelo. Precisamos ter cuidado, respondeu Ricardo, ajeitando o colete tático e preparando a arma. Ele sabia que o que estavam prestes a enfrentar poderia ser muito mais do que pareciam preparados para lidar. Ambos saíram do quarto e começaram a vasculhar a casa novamente, desta vez com um objetivo claro: encontrar o armário e o possível esconderijo do menino. Marcelo liderava o caminho, sua lanterna iluminando as sombras que dançavam pelas paredes envelhecidas e desgastadas. Esse lugar é um labirinto de horrores, murmurou Ricardo, tentando aliviar a tensão com uma piada, mas claramente sem sucesso. Marcelo não respondeu. Sua mente estava focada. Ele sentia uma pressão crescente em seu peito, uma mistura de adrenalina e medo. Se o garotinho estava de fato preso ali, precisavam encontrá-lo o mais rápido possível. Eles vasculharam os cômodos até que chegaram a uma sala de estar antiga, onde um grande armário de madeira estava encostado em uma das paredes. A peça era imponente, com detalhes entalhados à mão, como se tivesse sido parte da casa há gerações. Era uma dessas peças antigas que parecia guardar segredos. Marcelo e Ricardo se entreolharam, e o veterano assentiu com a cabeça. Deve ser aqui. Ajude-me a mover isso, disse Marcelo. Os dois empurraram o armário com toda a força, e, aos poucos, o móvel cedeu,
revelando o que parecia ser uma porta de ferro escondida atrás dele. O ar dentro da sala pareceu ficar mais denso. Isso é surreal, murmurou Ricardo, ofegante do esforço. A porta de ferro, velha e enferrujada, estava entreaberta. Não havia cadeado ou tranca visível. Era como se estivesse esperando para ser descoberta. Marcelo respirou fundo e puxou a maçaneta, abrindo a porta completamente. O cheiro que veio de dentro era insuportável, uma mistura de mofo, sujeira e algo que parecia mais humano, mas doente. Ao iluminar o espaço com a lanterna, o cenário diante deles era perturbador. Em um canto da sala estreita e úmida, estava uma mulher. Seu corpo estava coberto de sujeira, a pele pálida e os cabelos emaranhados. Parecia frágil, quase emaciada. Os pulsos e tornozelos estavam machucados, mostrando que ela havia sido acorrentada, provavelmente por muito tempo. Ela se encolheu ao ver a luz da lanterna e os dois homens entrando. Seus olhos arregalados estavam cheios de pânico e desespero. Mesmo assim, quando a mulher abriu a boca, a única coisa que saiu foi um grito sufocado de dor e angústia. "Por favor, onde está meu filho?" implorou ela, a voz rouca e quebrada. "Onde está meu filhinho? Ele estava aqui comigo." Marcelo sentiu o peito apertar ao ouvir as palavras da mulher. O desespero dela era palpável, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Ricardo correu até ela, enquanto Marcelo começava a vasculhar o quarto, procurando por mais pistas, por qualquer sinal do garotinho que havia ligado. "Vamos tirá-la daqui", disse Ricardo, tentando acalmar a mulher, mas ela parecia estar em choque. "Não, eu não saio daqui sem ele", ela balançava a cabeça freneticamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. "Meu filho, por favor, ele está aqui, alguém o escondeu." Marcelo olhou ao redor, os olhos vasculhando cada canto escuro da sala. Nada. Apenas paredes de concreto e aquela mulher destruída. A mente dele girava, tentando entender o que estava acontecendo. Quem era ela? Por que estava presa ali? E onde diabos estava o garoto? "Você pode nos dizer onde viu seu filho pela última vez?" perguntou Marcelo, ajoelhando-se ao lado dela, tentando ser o mais gentil possível, apesar da urgência em sua voz. Ele estava comigo, estava brincando com seus brinquedos, mas eles o tiraram de mim. Trancaram ele em algum lugar. "Por favor, salvem meu filho." Ela soluçou, as palavras saindo em fragmentos de dor. "Eles? Quem são eles?" Ricardo insistiu, agora visivelmente preocupado com a possibilidade de haver outras pessoas envolvidas. A mulher sacudiu a cabeça, confusa e amedrontada. Ela parecia incapaz de fornecer respostas coerentes naquele momento. Marcelo trocou um olhar com Ricardo, percebendo que estavam diante de uma situação muito mais complexa do que imaginavam. Não era apenas uma criança perdida ou uma simples busca por socorro. Havia algo sombrio naquela casa, e a história da mulher indicava que aquele lugar era um cenário de sofrimento há muito tempo. De repente, o rádio de Marcelo estalou, interrompendo o momento tenso. "Marcelo, estão me ouvindo?" Era Micaela novamente, a atendente. A voz dela soava ainda mais tensa do que antes. "Recebemos outra ligação." Desta vez, o menino não estava tão claro, mas ele disse algo sobre não estar sozinho. "Alguém mais está com ele." Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Entendido", respondeu ele, com a voz mais controlada do que se sentia por dentro. "Precisamos tirar essa mulher daqui e continuar a busca", disse Ricardo, levantando-se rapidamente. "Sim, mas temos que encontrar esse menino primeiro", respondeu Marcelo, determinado. Ele sabia que algo ainda estava escondido. Algo que poderia mudar tudo. Eles ajudaram a mulher a se levantar, mas antes de sair, Marcelo lançou um último olhar para o interior do quarto secreto. Uma sensação incômoda de que o pesadelo estava apenas começando tomou conta dele. E, ao sair, ele sabia que aquilo não terminaria tão cedo. O silêncio era inquietante enquanto Marcelo e Ricardo saíam da casa carregando a mulher debilitada. O vento soprava levemente, mas a sensação de algo sombrio pairava no ar. A mulher tremia de medo e desorientação, agarrada a Ricardo, enquanto ele tentava mantê-la calma. "O reforço está a caminho." "Não se preocupe,
Você está segura agora? Disse Ricardo em voz baixa, tentando tranquilizá-la. Mas ela não estava tranquila. Seus olhos vasculhavam o ambiente, como se estivesse procurando algo, ou melhor, alguém. Seus lábios tremiam, repetindo em um sussurro quase inaudível: meu filho, onde está meu filho? Marcelo, por sua vez, sentia uma angústia crescente. Algo ainda não fazia sentido, como se houvesse peças faltando naquele quebra-cabeça. Mesmo com o reforço policial a caminho, ele sabia que não poderia esperar mais. Havia uma urgência naquela situação, um chamado que ele não podia ignorar. Ricardo, fique com ela. Vou voltar lá dentro, disse Marcelo, firme, seus olhos encontrando os de seu colega. Marcelo, é melhor esperarmos os reforços. Não sabemos o que mais podemos encontrar, Ricardo respondeu, a preocupação evidente em sua voz. Não temos tempo. Aquele menino está lá dentro. Eu vou trazê-lo de volta, disse Marcelo, determinado. Ricardo assentiu, sabendo que não adiantaria tentar convencê-lo do contrário. Ele ficou ao lado da mulher, que agora estava sentada no chão, tremendo e soluçando. Marcelo voltou para dentro da casa. A sensação opressiva que ele sentirá antes parecia se intensificar. As sombras das árvores lá fora balançavam nas paredes, criando um cenário ainda mais inquietante. Com a lanterna em uma mão e a arma na outra, ele começou a vasculhar a casa, cômodo por cômodo. Foi então que ele ouviu um pedido de socorro. A voz de um menino, fraca e trêmula, ecoava pelos corredores. Marcelo parou por um momento, tentando localizar a origem das vozes. Não vinha da parte principal da casa, mas sim de uma área mais isolada. Ele seguiu o som, movendo-se com cautela. Chegando a uma porta antiga e desgastada no final de um corredor estreito, Marcelo abriu lentamente. O que viu fez seu coração acelerar. Dentro do quarto, um garotinho estava sentado em um canto, visivelmente assustado, com os olhos arregalados. Ao lado dele, um casal de idosos. O homem e a mulher pareciam serena e calmos, contrastando com a cena de pavor do menino. Quando o garotinho viu Marcelo, ele correu para o policial, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ajude-me. O vovô e a vovó são malvados. Eles prenderam a mamãe e a mim. Gritou o menino, agarrando-se nas pernas de Marcelo. Marcelo olhou para o casal de idosos, que agora se levantava lentamente. Seus rostos não mostravam arrependimento, apenas uma expressão quase neutra, como se não vissem nada de errado no que estavam fazendo. Não é o que parece, senhor, disse o homem idoso, com a voz calma demais para a situação. Só estamos protegendo nossa filha. Ela não sabe cuidar desse menino. Fizemos isso para o bem deles. Proteger? Vocês a trancaram. Marcelo disse, furioso. E prenderam esse menino. Isso não é proteção, é crueldade. A velha mulher balançou a cabeça, como se Marcelo simplesmente não estivesse entendendo. Ela estava destruindo a vida dele. Não podíamos permitir. Ele é nosso neto, nós cuidamos dele. A mãe, ela não sabe o que é melhor para ele, a voz dela era suave, mas cada palavra soava como uma distorção da realidade. Marcelo não perdeu mais tempo. Em um movimento rápido, ele rendeu o casal, prendendo suas mãos com as algemas. O homem, ainda tentando manter a calma, balbuciou algumas palavras de protesto. Você não entende. Nós estávamos protegendo eles, repetiu o homem, enquanto Marcelo o empurrava para fora do quarto. Proteger? Isso não é como vocês protegem uma família, Marcelo rebateu com firmeza. Vocês destruíram a vida deles. Enquanto guiava o casal para fora, o rádio de Marcelo estalou novamente. Aqui é a central. O reforço policial já está no local. Precisam de mais apoio? Tudo sob controle, Marcelo respondeu, olhando para o garotinho que ainda segurava firme sua mão. Só traga as viaturas. Temos 2 detidos e uma situação complicada. Ao sair da casa com o casal de idosos algemado, Marcelo viu o reforço policial chegar. Várias viaturas cercaram o local, e os policiais se moviam rapidamente para assegurar a área. O casal foi levado em uma das viaturas, ainda insistindo que estavam fazendo o certo. Enquanto os idosos eram colocados no carro da polícia, a mãe, que antes estava desolada, levantou-se e correu para o garotinho.
O menino soltou a mão de Marcelo e correu em direção à mãe. O reencontro foi comovente. A mulher se ajoelhou, abraçando o filho com força, suas lágrimas molhando os cabelos do menino. Meu filho, meu amor, eu achei que nunca mais te veria, ela soluçou, abraçando com todo o seu ser, como se nunca mais quisesse soltá-lo. O menino, ainda chorando, afundou o rosto no ombro da mãe. Mamãe, eu estava com medo, eles me machucaram, disse-ele com a voz embargada, suas pequenas mãos segurando a mãe com força. Marcelo observava a cena em silêncio, sentindo um nó se formar em sua garganta. Aquele momento, aquele abraço, era o que ele e Ricardo haviam lutado para garantir. Ver mãe e filho reunidos, em segurança, trouxe um alívio imenso. Mas junto com o alívio, veio a dor. A dor de saber que aquela criança e sua mãe haviam passado por algo terrível. Algo que ele e seu parceiro nunca poderiam apagar. Ricardo se aproximou de Marcelo, olhando para a cena com os olhos marejados. Essa foi por pouco, disse ele, com a voz rouca. É, foi mesmo, respondeu Marcelo, tentando controlar as emoções que borbulhavam em seu peito. Mesmo sendo um policial experiente, cenas como aquela o lembravam do lado humano da profissão. O lado que ele carregaria com ele muito depois de o caso ser encerrado. A mãe, ainda abraçando o filho, olhou para Marcelo com gratidão nos olhos. Obrigada, obrigada por salvar meu filho, ela disse, a voz fraca, mas cheia de sinceridade. Marcelo assentiu, sem conseguir dizer nada. Apenas observou enquanto mãe e filho permaneciam ali, juntos, finalmente livres do pesadelo que viveram. O sol já estava se pondo no horizonte quando a viatura chegou ao hospital. Marcelo, ainda abalado com os acontecimentos, observava enquanto Ana e seu filho, Renan, eram levados para dentro do prédio pela equipe médica. A situação ainda parecia surreal. Dois idosos, que à primeira vista pareciam inofensivos, haviam mantido a própria filha e o neto presos por 7 anos em condições desumanas. Enquanto aguardava o relatório médico, Marcelo não conseguia tirar da cabeça a expressão de Ana ao contar sua história. O que eles haviam sofrido nas mãos dos próprios familiares era difícil de processar. Mas agora, pelo menos, mãe e filho estavam a salvo. Alguns minutos depois, Ana, ainda frágil e visivelmente abalada, pediu para falar com Marcelo. O médico permitiu, dizendo que ela precisava desabafar, talvez isso ajudasse a processar tudo o que havia acontecido. Marcelo entrou no quarto, onde Ana estava sentada na cama, com Renan ao seu lado. O menino não soltava a mão da mãe, claramente traumatizado. Marcelo se aproximou e puxou uma cadeira. Ana, você está segura agora. Renan também. Ninguém mais vai machucar vocês, disse Marcelo, tentando transmitir calma. Ana respirou fundo, seus olhos ainda cheios de lágrimas. Eu sei, eu só não acredito que isso finalmente acabou, sua voz era quase um sussurro. Ela olhou para o filho, acariciando seus cabelos. Ele é tudo para mim. Eu não teria sobrevivido sem ele. Marcelo assentiu, tentando oferecer o apoio que ela precisava. Você passou por algo que ninguém deveria passar. Mas agora eu preciso entender melhor o que aconteceu. Por que seus pais fizeram isso? Ana fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para contar sua história. Meus pais, eles sempre foram controladores, rígidos. Eu sou filha única, e desde pequena, tudo o que eles queriam era que eu fosse perfeita. Tinha que tirar as melhores notas, ser sempre educada, ser um exemplo em tudo. Nada menos que a perfeição era aceitável para eles. Ana fez uma pausa, a voz embargada pela emoção. E quando eu me apaixonei por Marcos, foi o início do pesadelo. Marcos? Perguntou Marcelo, enquanto pegava seu caderno para anotar. Sim, Marcos. Ele era meu amigo de infância. Sempre foi uma boa pessoa, um homem decente. Mas ele foi preso, acusado de um crime que não cometeu. Ficou preso por anos, e eu sabia que ele era inocente. Quando finalmente provaram a inocência dele e o soltaram, ninguém queria saber a verdade. Na cidade, ele ainda era visto como um ex-presidiário, como alguém perigoso. Marcelo ouviu com atenção, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia como o estigma de uma condenação injusta podia destruir a vida de uma pessoa, mesmo após a verdade vir à tona. Vocês ficaram juntos mesmo com a desaprovação de seus pais? Perguntou Marcelo. Sim,
mas tive que esconder deles. Eu sabia que eles jamais aceitariam Marcos. Ele era visto como uma mancha no nosso nome de família. Para eles, eu tinha que me casar com alguém adequado, alguém de respeito. Mas eu não me importava com isso. Eu amava Marcos. E logo, eu fiquei grávida. As lágrimas começaram a cair do rosto de Ana enquanto ela falava. Renan olhou para a mãe, confuso, sem entender completamente o que estava acontecendo. Quando meus pais descobriram que eu estava grávida, foi o fim. Eles me trancaram naquele quartinho, e lá eu fiquei, durante toda a gestação. Não podia sair, não podia ver ninguém. Eu era como uma prisioneira na minha própria casa. Marcelo respirou fundo. Eles te mantiveram trancada por todo esse tempo? 7 anos? E Marcos? Meus pais disseram a Marcos que eu havia sido mandada para estudar no exterior, que eu não queria mais saber dele. Ele acreditou. Desapareceu da cidade e nunca mais o vi. Eu tentei de todas as formas sair, mas não havia como. Quando Renan nasceu, a situação ficou ainda pior. Eles mantinham o controle de tudo. Só me davam o mínimo para sobreviver, e diziam que estavam fazendo o que era melhor para mim e para Renan. Marcelo sentiu um nó na garganta. Não era incomum ouvir sobre famílias disfuncionais, mas isso ultrapassava qualquer limite que ele poderia imaginar. O fato de os próprios pais de Ana terem feito isso com ela e seu filho era inimaginável. Como você sobreviveu todo esse tempo, Ana? Perguntou Marcelo, tentando manter a calma, embora sua mente estivesse girando. Ana olhou para Renan, seus olhos cheios de amor. Ele? Renan me deu forças. Tudo o que eu fazia, era por ele. Eu ensinei tudo o que podia, o pouco que me lembrava do mundo lá fora. Ele nunca conheceu outro lugar, só aquele quarto. E quando ele conseguiu escapar, quando ele encontrou uma maneira de chamar a polícia, foi um milagre. Meu filho me salvou. Marcelo olhou para o menino, que ainda parecia em estado de choque, mas que havia sido corajoso o suficiente para sair e buscar ajuda. Era difícil acreditar que uma criança tão pequena tivesse passado por algo tão terrível e ainda tivesse a força para lutar por sua mãe. E seus pais? Por que eles fizeram isso com vocês? Perguntou Marcelo, embora soubesse que não haveria uma resposta simples. Eles disseram que estavam me protegendo de mim mesma, que eu não sabia o que era melhor para Renan. Que Marcos não era alguém que eu deveria ter na minha vida. Para eles, eu havia arruinado tudo, e a única forma de consertar era me manter trancada. Eles eram obcecados com controle, com a imagem, com o que os outros iriam pensar. Marcelo balançou a cabeça, incrédulo. Vocês ficaram ali por 7 anos? Meu Deus, isso foi muita crueldade. Ana sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei como sobrevivi, mas agora eu estou livre. E isso é tudo que importa. Marcelo colocou a mão no ombro de Ana, tentando oferecer algum conforto, embora soubesse que não havia palavras que pudessem consertar o que havia acontecido. O mais importante agora era garantir que ela e Renan recebessem a ajuda que precisavam. Marcelo estava sentado à mesa da delegacia, encarando o computador à sua frente. A história de Ana e Renan o atormentava. Ele não conseguia deixar de pensar em tudo que haviam passado, presos por 7 longos anos nas mãos de Alfredo e Belarmina, pessoas que deveriam ser os protetores da família, mas se tornaram os vilões mais cruéis de suas vidas. Depois de ouvir o relato completo de Ana, Marcelo sentiu que precisava fazer algo a mais por ela e por Renan. A ideia de encontrar Marcos, o pai do garoto, surgiu quase que automaticamente. Se o amor entre ele e Ana tinha sido tão forte a ponto de desafiar os pais dela, então talvez, de alguma forma, Marcos ainda estivesse por aí, esperando por notícias. A busca poderia ser complicada, afinal, 7 anos haviam se passado. No entanto, Marcelo era policial e tinha os recursos necessários para tentar localizar Marcos. Nas semanas seguintes, ele mergulhou de cabeça na investigação. Várias noites foram passadas revisando antigos registros, falando com moradores da cidade e buscando qualquer pista que pudesse levá-lo até Marcos. Ele começou com um nome, mas logo a investigação o levou a algo que Marcelo temia, uma tragédia. Uma noite, enquanto olhava os relatórios, uma notícia chamou sua atenção. Homem morre em acidente de carro após semanas de busca por mulher desaparecida.
Seu coração afundou quando viu a foto. Era Marcos. O acidente havia ocorrido 5 anos antes, depois que ele passou um longo período procurando por Ana, sem sucesso. Marcelo ficou sem reação. O peso daquela descoberta o atingiu como um soco no estômago. Ele soube que Marcos estava devastado pelo desaparecimento de Ana e que, incapaz de suportar o fardo de não encontrá-la, acabou envolvido no trágico acidente de carro que tirou sua vida. Agora, ele tinha a difícil tarefa de contar essa notícia a Ana. Marcelo respirou fundo várias vezes, tentando se preparar emocionalmente. Ele sabia que aquilo a destruiria de certa forma, mas ela precisava saber. No dia seguinte, Marcelo foi até o hospital onde Ana e Renan estavam sendo acompanhados. Renan brincava com um carrinho no canto da sala, enquanto Ana parecia mais tranquila, mas ainda abalada com tudo o que havia acontecido. Assim que ela viu Marcelo entrar, seu semblante mudou. Ela percebeu, no olhar dele, que havia algo sério a ser dito. Marcelo, você encontrou Marcos? Ana perguntou, sua voz cheia de expectativa, mas também de medo. Marcelo sentiu um aperto no peito. Ele se aproximou, puxando uma cadeira ao lado da cama onde Ana estava sentada. Ana, eu fiz tudo o que pude para encontrar o Marcos, começou ele, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu sei o quanto isso significa para você, mas eu preciso que você se prepare para uma notícia difícil. Ana engoliu em seco, o coração acelerado. O que aconteceu com ele, Marcelo? Ela insistiu, a voz agora tremendo. Marcelo respirou fundo, sabendo que não havia uma maneira fácil de dizer aquilo. Eu descobri que Marcos morreu há 5 anos, em um acidente de carro, disse ele, suavemente, observando cada reação de Ana. Ele estava devastado por não conseguir te encontrar. Ele procurou por você em todos os lugares, mas acabou sofrendo esse acidente. Ana ficou em silêncio por um momento, como se seu cérebro estivesse lutando para processar a informação. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela colocou a mão sobre a boca, tentando conter os soluços que logo explodiriam. Ele morreu por minha causa. Sussurrou ela, a voz embargada de dor. Não, Ana, não foi sua culpa. Ele te amava e queria te encontrar. Ele lutou por isso, mas as circunstâncias foram cruéis demais. Você não poderia fazer nada, respondeu Marcelo, colocando a mão sobre o ombro dela, tentando oferecer algum conforto. Ana desabou, chorando descontroladamente. O som dos soluços parecia preencher toda a sala, e Marcelo permaneceu ali, em silêncio, permitindo que ela sentisse sua dor. Ele sabia que não havia palavras que pudessem diminuir a tristeza que ela estava sentindo. Renan, percebendo que sua mãe estava chorando, se aproximou com o carrinho de brinquedo nas mãos, olhando confuso. Marcelo se abaixou, pegando o menino no colo, e disse suavemente: Sua mamãe está triste, mas ela vai ficar bem. Não se preocupe, Renan. O menino assentiu com a cabeça, ainda sem entender completamente, mas confiante na palavra de Marcelo. Nos dias que se seguiram, a presença de Marcelo foi fundamental para Ana e Renan. Ele os visitava regularmente, ajudava com o que podia, e aos poucos, Ana começou a encontrar algum conforto em saber que havia alguém em quem podia confiar. Marcelo não era apenas o policial que os havia resgatado, ele se tornou um apoio emocional indispensável. Com o passar do tempo, algo mais começou a acontecer. Marcelo se apegava cada vez mais a Renan. O menino, com sua curiosidade e energia infantil, trazia um brilho para os dias de Marcelo, um brilho que ele não esperava. Ele o levava para passear, brincava com ele no parque, e logo percebeu que estava desenvolvendo um sentimento quase paternal por Renan. Cada sorriso e gargalhada do garoto o fazia sentir uma ligação mais profunda. Ana, por sua vez, observava tudo com uma mistura de gratidão e medo. Ela via como Marcelo cuidava de Renan e sabia que ele estava se tornando uma figura importante na vida de ambos. Mas ao mesmo tempo, tinha medo de que tudo aquilo fosse temporário. Ela temia perder Marcelo como havia perdido Marcos. O trauma da perda ainda era uma ferida aberta. Em uma tarde tranquila, enquanto assistiam Renan correr pelo parque, Ana finalmente falou o que estava em seu coração. Marcelo, eu não sei como agradecer por tudo que você tem feito por nós, ela começou, com a voz baixa. Mas eu tenho medo. Medo de me apegar a você e depois, perder tudo novamente.
Marcelo olhou para Ana, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Ele sabia que esse era o momento certo para ser sincero. Ana, eu não vou a lugar nenhum. Renan é como um filho para mim agora, e eu quero estar aqui para vocês. Não posso apagar o que aconteceu no passado, mas posso garantir que vocês não estejam sozinhos no futuro. Ana olhou para Marcelo, e pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. O tempo passou, e a vida de Ana e Renan, que antes era marcada por tragédias e sofrimento, começou a se transformar em algo muito mais belo. Marcelo, que desde o início se dedicou a protegê-los e apoiá-los, tornou-se parte essencial da vida deles. O laço entre ele e Renan se fortaleceu a cada dia, e o menino passou a vê-lo como um verdadeiro pai. Ana, por sua vez, encontrou em Marcelo o conforto e a segurança que tanto precisou ao longo dos anos. Com o tempo, o relacionamento entre Marcelo e Ana floresceu de maneira natural. O respeito e a confiança que construíram durante os momentos mais difíceis se transformaram em algo mais profundo. Marcelo era paciente, nunca pressionando Ana, entendendo que ela ainda carregava as cicatrizes de tudo o que havia acontecido. Mas o amor que sentia por ela era claro e genuíno. Certo dia, enquanto caminhavam com Renan pelo parque onde tantas vezes se encontraram para momentos de paz, Marcelo parou, olhou nos olhos de Ana e, de forma simples e sincera, pediu-lhe que se casasse com ele. Eu não posso imaginar minha vida sem você e Renan. Vocês são a família que eu sempre quis, e eu quero passar o resto da minha vida com vocês, construindo algo bonito e novo. Ana, você aceita se casar comigo? Ana, com lágrimas nos olhos, sentiu o peso de todas as dores do passado sendo aliviado por aquele momento. Ela sabia que Marcelo não estava ali apenas para preencher o vazio deixado por Marcos, mas sim para construir um novo futuro ao lado dela e de Renan. Ela sentiu com um sorriso emocionado. Sim, Marcelo. Eu aceito, disse ela, segurando as mãos dele com força. O casamento foi uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos e alguns colegas de trabalho de Marcelo. Não havia necessidade de grandes festas, pois o que importava era o amor e a felicidade que finalmente haviam encontrado. Renan, vestido com um pequeno terno, caminhou ao lado de Ana, entregando as alianças e sorrindo o tempo todo. Ele agora tinha uma família completa. Os anos que seguiram foram repletos de felicidade. Marcelo, Ana e Renan formaram um lar cheio de amor, e a presença de Renan, crescendo em um ambiente de segurança e carinho, trouxe alegria para todos. Ana, que antes vivia com medo de perder tudo de novo, começou a relaxar e a acreditar que merecia aquela felicidade. Marcelo era um marido carinhoso e um pai devotado, sempre ao lado deles, enfrentando cada desafio com paciência e compreensão. Enquanto isso, Alfredo e Belarmina, os pais de Ana, viveram um destino bem diferente. Ambos foram condenados à prisão por seus crimes, e o sistema judicial determinou que fossem enviados para prisões diferentes. O que antes era uma união em torno do controle e da manipulação rapidamente se desfez. Isolados um do outro, o ressentimento e o ódio entre Alfredo e Belarmina cresceram exponencialmente. Eles se culpavam mutuamente pelo que havia acontecido, pelas decisões que tomaram, e principalmente, pela forma como a vida deles terminou. Separados e envelhecendo rapidamente atrás das grades, Alfredo e Belarmina morreram amargurados e sozinhos, sem a reconciliação que muitos buscavam. Cada um culpava o outro pelo fim trágico de sua família, e o ódio que nutriam por Ana nunca diminuiu. Eles faleceram sem jamais ter feito as pazes consigo mesmos ou com os erros que cometeram. O que restou deles foram apenas histórias tristes, contadas entre os detentos que testemunharam seu fim. Ana soube da morte de seus pais através de Marcelo, mas não sentiu alegria, nem tristeza. Havia uma profunda sensação de fechamento. Ela sabia que seus pais haviam cometido atos terríveis, mas também entendeu que o ódio que eles carregaram até o fim era parte do preço que pagaram por suas escolhas. Apesar de tudo, Ana decidiu deixar o passado para trás. Não havia mais espaço para a dor em sua vida. O futuro era agora o que importava. Ela, Marcelo e Renan tinham uma nova chance de viver, longe das sombras do passado. E, com o passar dos anos, o que começou com tragédia se transformou em uma história de superação, amor e esperança, onde finalmente encontraram a felicidade que tanto mereciam. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.